Shalom a todos, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Hoje aqui é Boker Tov. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Hoje é Boker Tov, é pela manhã e nós passamos de ano. Então se você quiser começar, passamos de ano não foi bom, né? Se você quiser começar os vídeos lá em Yom Tishrei, já pode começar, porque nós não terminamos este ano para chegar em Yom Tishrei, depois em Yom Nissan. Sabemos que tem 2 ciclos no nosso trabalho, de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shimirat Lashon. Então o Hafetz Haim, o Hafetz Haim fez, o Rabino Israel Meir Kagan fez um ciclo, ou melhor, 2 ciclos, cada um de 178 dias, é repetido, 178 dias, de 1 de Nissan vai chegar até 1 de Tishrei, e aí de 1 de Tishrei vai voltar novamente todo o trabalho até 1 de Nissan. Então nós temos 2 ciclos, nós estamos no dia 57. Por que acontece esses ciclos? Porque é para nunca parar, nunca parar. Você fica pensando de repente, mas eu já aprendi tudo, já sei o que é fofoca, já sei que não devo, já sei o que é depreciar, já sei o que é prejudicar, sei como não fazer isso, sei que quando eu vou demonstrar a alguém uma crítica construtiva, ela deve ter um objetivo de não ofender, um objetivo construtivo, e que ela deve, assim, vou demonstrar, mas o resultado precisa ser modificado. Quer dizer, eu posso criticar quando o resultado será modificado por isso. Senão ela chonará e é inútil, é perda de tempo, é se indispor com as pessoas, tudo mais. Vamos ajeitar aqui um pouquinho. Então, por isso que nós nunca devemos parar. Nós pensamos que já sabemos tudo. O treinamento de Lashon Hara não é só importante, mas ele é imprescindível para todos os nossos outros estudos, né? Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a Escritura Sagrada, a boca limpa, o coração puro, não adianta de nada estudar a Torá e ser um lachonarento, e ser um hipócrita nisso. Lashon Hara é sim o pior pecado de todos, porque é dali que vem todo o resto. Então nós pensamos, eu já sei um monte de coisa, eu já sei quase tudo, não preciso mais. Então vamos dizer que você seja um bambambam e saiba tudo. Continua precisando. Porque é essa repetição, é esse treinamento diário, é vigiar todos os dias que faz com que realmente a gente evolua, nos elevemos de alguma maneira, né? E possamos corrigir a cada resvalada, porque elas acontecem. Então nós estamos na sessão 2, na segunda parte, no dia 57, Lashon Hara e o não observante. E nós vamos entender aqui, vamos puxar o assado para o nosso lado aqui, que com relação a Bnei Noach, com relação a todas as pessoas que estão vivas, a todo mundo. Porque seja você Bnei Noach, não, seja judeu, não seja a religião que for, Lashon Hara não diz respeito à religião, diz respeito ao ser humano que não guarda a sua língua, que não compreende a gravidade disso e que precisa sim se melhorar de uma maneira geral. Então vai além de religião, vai muito além disso, vai de um trabalho árduo, o maior trabalho do Hafetz Haim, que foi justamente trabalhar a boa fala, a boa comunicação, conquistar méritos positivos, ajudar o próximo de maneira prática. Nós sabemos que aqui nós estamos na sessão 2, a sessão 2 diz respeito à prática mesmo, né? A fala crítica construtiva, aplicações na prática. Então, dia 57, e nós vamos ler agora a máxima. O que mais precisa ser dito sobre este pecado? O mais grave de todos? Olha só, o que nós estávamos falando no começo. O que mais precisa ser dito sobre esse pecado? O mais grave de todos? Então, será que nós não temos mais nada para falar sobre esse pecado? Já sabemos tudo sobre isso? Nós estamos apenas no 57 e já estamos bem adiantados no estudo, mas é 57. São 178 dias. E depois dos 178 dias são 178 dias e de novo, e de novo, e de novo. É como o nosso estudo da Torá. As parashiot, né? As porções semanais, toda a Torá é estudada sem cessar. Nós estudamos, terminamos todas as porções dos 5 livros de Moshe Rabbeinu, nosso mestre, vamos novamente recomeçar e recomeçar. A cada novo estudo,
a nossa memória, ela reaviva, né? Porque nós esquecemos as coisas. Aliás, porque são muitas, né? Muitas histórias, muitos ensinamentos. Não só por isso. A cada novo estudo, e isto serve aqui para o nosso estudo Lachonará. Nada que eu estou falando aqui seja em vão, é em vão. Então, quando nós estudamos novamente, a nossa interpretação sobre aquela interpretação que os sábios tiveram, porque nós estudamos a Torá comentada, nós vamos sempre ter uma interpretação um pouco além ou diferente, em conformidade com as experiências que nós tivemos nesse ano. Porque, assim como eu sempre cito aqui o direito, já que a minha formação é dinâmico, nós somos dinâmicos. A evolução não termina. Essa evolução aqui é da personalidade. O nosso melhoramento, ele nunca termina. Então, acontece alguma coisa, uma experiência física mesmo, da nossa vida, do cotidiano, durante o ano, nós vamos lá e pá, enxergamos diferente aquilo que nós tínhamos interpretado de uma maneira no ano anterior. Então nós vamos sempre nos aprimorando, sempre nos aprimorando. Então nós vamos começar hoje aqui, Lachonará e o não observante. Acho que eu não disse para vocês, mas então, como é o dia 57, ele vai dizer respeito a você que está aí no dia 27, tá? É o dia 27 de Reshvan, do primeiro ciclo, e o dia 27 de Iyar, do segundo ciclo. Vou beber um chá hoje. Fiz um chá de camomila com lavanda. Vamos fazer a bênção, que nós já sabemos, mas sempre é bom relembrar. Pegue alguma coisa aí para tomar. É Sheakol, né? Então, Baruch, Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheakol nireh bivaro. Um chazinho de camomila com lavanda para acalmar os ânimos. Porque eu sou naturalmente uma pessoa bem elétrica, viu? Vamos lá então. Lachonará e o não observante. Com base nas regras que acabamos de estudar, todas as regras. As regras de Lachonará em relação aos judeus totalmente não observantes ficam claras. Ficam claras. Então vamos ver aqui o judeu totalmente não observante. Pode colocar nesse lugar aqui o Bnei Noah totalmente não observante. Ou aquela pessoa que não é nem isso nem aquilo, não sabe o que é, mas não observa coisa nenhuma. Né? Nas regras de Lachonará. Número 1, são 3, tá? O judeu típico, não observante de hoje em dia, foi desprovido de uma educação judaica importante. Tenha ele ou não se disposto à vida judaica ortodoxa, a sociedade impediu-o de levar a Torá a sério. O Rambam, aqui é Maimônides, tá? Compara essa pessoa com um Tinok Shenishba, que significa uma criança judia sequestrada, cujos sequestradores não lhe ensinaram os ideais da Torá. É como se a sociedade sequestrasse o judeu nesse momento, na sua tradição e tudo mais. Então nós vamos entender a sociedade que nos sequestra a todos nós e nos tira do foco. Nos mantém alienados da lei divina muitas vezes, e cujas transgressões são cometidas por ignorância. Então, se a sociedade nos tira disso, embora tenha ou não tido algum tipo de ensinamento, nós ficamos ignorantes sobre o assunto. Não burros, ignorantes. Essa pessoa pode estar na categoria de o teu povo. Então essa pessoa pode ser assim, ela é o teu povo, tá? E o seu semelhante, ela é o teu povo e o seu semelhante também, tá? É nossa obrigação educá-la com amor, cuidado e sensibilidade. E é estritamente proibido falar Lachonará contra ela. Então, contra esse tipo, é estritamente proibido falar Lachonará contra ela, né? Aquele que a gente considera do teu povo e o seu semelhante. Aquele que foi realmente aquele que acabou ignorando a lei, por conta que a sociedade o arrancou disso. Os afazeres do dia a dia, as companhias, os costumes, as falsas ideologias que nos colocam, vamos largar aqui o livro para poder fazer assim, ó, viseira, né? Que nem um cavalo que não olha para os lados. Então nós vamos só para frente, mas esse para frente não é um para frente que nos eleva. Não é para frente e para cima, que nem o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Não é. É tapado.
é sem Torá, mas é por ignorância. Esse nós precisamos educar com carinho e é estritamente proibido falar lashon hará sobre ele. 2. Um judeu ou uma pessoa comum, ou um bnei noach, no nosso caso, não observante, que recebeu uma educação judaica significativa. Então você veja aqui o entendimento da Torá significativo, né? As leis de Deus significativa, uma educação significativa. Nós, como bnei noach, podemos usar exatamente a mesma frase. Um bnei noach não observante que recebeu uma educação judaica significativa. Por quê? Porque nós seguimos o judaísmo, esta é a nossa religião. Aprendeu os valores da Torá e que sabe o que está fazendo, que o que está fazendo é errado, mas se queixa de que a observância é difícil demais. Nossa, quanta gente faz isso. Esse é muito comum. Esse é um rebelde devido à tentação. A tentação mesmo. Então ele é considerado parte do povo, ele é o teu povo, que significa que lashon hará pode ser falado sobre ele somente para um fim construtivo, a fala crítica construtiva. Porém, ele não é considerado teu semelhante, só do teu povo, né? E consequentemente, a proibição de onaat varim, que causa dor através da palavra falada, isto está em Bamidbar, Levítico, não se aplica neste caso. Pressão social pode ser utilizada para motivar a observância, mesmo se ele sofrer constrangimento no processo, desde que todas as condições da fala construtiva sejam cumpridas. A fala não construtiva, que é depreciativa ou danosa, constituiria lashon hará, vamos entender esse. Toda a tradição judaica, todos os preceitos, que são os 613, ensinados, passados e também tendo como exemplo pai, mãe, familiares, a comunidade. Quando diz respeito a uma criança judia, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve dentro daquela tradição. Aquilo passa a ser o seu cotidiano, a sua disciplina, a sua devoção. Ela aprende desde cedo. Quando isso não é desde cedo, às vezes acontece quando é desde cedo mesmo, mas a maioria das vezes, quando não é assim, há vamos ser aqui bem honestos, uma preguiça. Uma preguiça. Você tem tempo para ficar no celular, você tem tempo para sair com os amigos, você tem tempo para tomar um sorvete na esquina, mas você não tem tempo para estudar a Torá. Mas você perdeu o horário do Shema, mas você perdeu o momento do Tefilim. Agora você não está com kippá na cabeça porque você resolveu ir para a praia sem kippá na cabeça, colocar umas roupinhas bem pequenininhas, um calçãozinho, uma sunguinha, entrar na água do mar. Então, você está com preguiça de cumprir as coisas, você perde até o recato, você não doa, não devolve, na verdade, este tempo, não alimenta a sua parte espiritual, não tem 5 minutos para Hashem. Mas tem meia hora, 1 hora para qualquer outra futilidade, para ficar zapeando e tudo mais nesse mundo de mídia hoje. Então, esse é considerado o rebelde devido à tentação, porque ele tem essa tentação. Ai, vou ler Salmos agora, quantos é mesmo? Ai, é tantos, ai, mas é muitos. Nossa, são muitos, eu não tenho tempo, é muito difícil. Aí, e kashrut, aí aqui não tem que observar os alimentos, eu vou precisar usar uma lupa, uma luz para ver se tem vermes. Ai, tá muito complicado isso, sabe? Ele tem preguiça de servir a Hashem, mas fica 2 horas na frente do espelho, vendo se tá bem, se tá bonito, se tá tudo bem, se tá tudo certo, se a roupinha ficou boa. Então, esse é aquele rebelde devido às tentações. Esse nós podemos, de uma maneira que nós já aprendemos, expor ele, né? Aqui eu vou ler de novo para não ficar, né, uma coisa assim, expor ele. Como assim? É aquela parte que nós falamos da pressão social, que pode ser utilizada para motivar a observância, mesmo se ele sofrer um constrangimento no processo, desde que todas as condições da fala construtiva sejam cumpridas. Quais são as condições da fala construtiva? É aquela que nós já estudamos bastante, principalmente aquela que o resultado vai ser modificado quando você fala. Admoestar, expor uma pessoa, como nesse caso aqui, que é permitido, sendo que você já sabe, você tem certeza, você já percebeu que o resultado não mudará, ela não voltará atrás,
ela não começará a observar mais os preceitos e a Torá, ela realmente acha que ela é preguiçosa, ela não quer mesmo, não vai mudar o resultado, então você não pode admoestar, nós não podemos admoestar essa pessoa, expor essa pessoa, porque o resultado é inútil. Então é aquela expressão de queimar o campo com chuva, e nós nem temos esse direito, nem aqui, nem quando é construtiva, né? Nós não temos, não vai mudar o resultado. Então são todas aquelas condições, né? Pressão social, darará. A fala não construtiva, que é depreciativa ou danosa, constituiria lashon hara. Então nós temos que ver se nós estamos depreciando, se nós estamos prejudicando e se o resultado disso não será bom, não será positivo, não adiantará nada. Então nós não fazemos, porque é lashon hara. Sabe quando aquela pessoa chega para você e diz assim, eu queria um conselho, ou assim, eu gostaria da sua opinião. Você acha que eu visto azul ou eu visto verde? Aí você não sabe que aquilo é uma cama de gato, né? Aquilo ali é... você não entendeu. Aí você diz, eu acho que você deveria usar azul. Aí a pessoa diz assim, mas eu prefiro verde. Então por que perguntou? Porque as pessoas, a maioria das pessoas que não estão estudando não fazer lashon hara, que não estão trabalhando autoconhecimento, não gostam de escutar a verdade. Elas perguntam porque esperam, nós, a maioria das vezes, perguntamos porque esperamos uma corroboração. Nós esperamos uma resposta igual àquilo que nós queríamos escutar. É como se a pessoa viesse e dissesse, ratificasse aquilo que nós dissemos. Opa, estou certa, o verde é mais bonito. Então, nós temos que perceber isso. E isso acontece o tempo todo. Ela é aquela inútil, a fala inútil. E ainda você pode arranjar uma inimizade. Você acha que essa roupa ficou bem? Estou falando de coisas materiais. Acha que essa roupa ficou bem, não ficou horrorosa. Você quer ser sincera e não quer que a sua amiga, seu amigo saia ridículo na rua. Foi sincero? Bom, você ou perdeu o amigo aqui, ou ele vai achar que você está com inveja, ou realmente ele queria que você dissesse que estava bom. Então nós precisamos estar trocando essas ideias com pessoas que estão treinando, não fazer lashon hara, com pessoas que realmente querem a sua opinião, com pessoas que querem ouvir de você dizer o seguinte, volte a observar os preceitos, volte-se para Deus. Deus não nos abandona, somos nós que abandonamos Ele. Volte-se para Ele, que Ele vai voltar a sua face para você. É esse tipo de conselho que nós queremos dar. É esse tipo de pessoa que sabe escutar isso, que quer realmente a sua ideia, que pode mudar o resultado. Senão não muda. E você perde o amigo. Bom, terceiro, o apicorês. O apicorês é aquele herege clássico, tá? O herege clássico, que está bem informado, mas se rebela. Ele sabe tudo, sabe o que é lashon hara, sabe como estudar a Torá, sabe o que é necessário, sabe o que é importante, não tem preguiça. Ele é o herege clássico, tá? Ele é bem informado, mas se rebela. Não é considerado nem o teu irmão, nem uma parte do teu povo. Se existir uma pessoa assim hoje em dia, pode-se falar dela sem nenhuma pré-condição. Aqui ele não usou a palavra, mas aquele que nós podemos falar sem pré-condição nenhuma, e sim pelo bem mesmo da humanidade, daquelas pessoas que estão à sua volta, de você mesmo e da nossa elevação e da nossa ida para o mundo vindouro e até mesmo da vinda de Mashiach. Esse que não tem pré-condição nenhuma é o perverso. É o perverso. Eu quero enfatizar quando ele fala aqui no começo do texto, ele fala nos dias de hoje. Deixa eu ver aqui, ó. O judeu típico não observante de hoje em dia. Nós estamos falando do Hafetz Haim. Nós não estamos falando do ano passado, do ano retrasado, da década passada. Então é muito antigo. Veja que lashon hara só piorou, né? Porque então é hoje em dia. É muito moderno, só piorou. Porque antigamente tinha tudo que era muito físico. Era a boca falando, era maledicência numa atitude, ou no pensamento, né? Sabemos que ele começa no pensamento e mesmo que ele não venha para a boca, há consequências aqui. Quando você pensa, também existem consequências que ficam aí por aí no cosmos, no ar, né?
como Avak Lashonará, que é aquela poeirinha. Isso nos tempos antigos. Hoje o Lashonará aumentou. Por quê? Porque eu estou aqui falando com vocês no YouTube. Eu posso estar fazendo Lashonará, eu posso estar contando mentiras, eu posso ir lá no Instagram, eu posso postar não sei o quê. Enfim, nós estamos enredados pela tecnologia que tem dois lados, assim como tudo. Tem o bem e tem o mal. Então, as nossas chances de Lashonará hoje em dia é muito maior do que era no passado. Então, este hoje em dia dele é muito pontual, é muito atual. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos toda essa tecnologia nos ajudando a buscar mais recursos. Há muitos anos atrás, muitas pessoas deixaram de comprar livros porque os livros eram muito caros. Quando a mídia chegou, quando os PDFs começaram a acontecer, baixa um PDF, baixa. E a pessoa começou nós começamos a ver não só informações, mas ter conhecimento, cursos online, até mesmo esses canais de YouTube informativos, de conteúdo, nós tivemos uma maior acessibilidade. Você paga a internet, você tem um celular ou um computador, você tem acesso não só a informações, mas também a conhecimento, que você teria que pagar muito caro em livros. Hoje em dia, os livros baixaram o preço para que as pessoas voltem a realmente buscar para fugir da fake news. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo o mal que está nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, aqui mesmo, nas plataformas de conteúdo digital, mesmo as coisas ruins aqui, tem o seu contraponto as coisas boas, não é? As coisas boas. E agora também um incentivo para que você não fique só escutando uma pessoa aqui falando, mas que tenha um livro, para que você saiba que não há fake news. Então, tudo que vem para nos trazer uma benesse tem as suas consequências boas, mas também tem o outro lado. Esse é um equilíbrio universal. Sempre vai ser assim. Então, Lashonará, a nossa possibilidade de fazermos Lashonará aumentou. Como eu disse, por outro lado, a nossa possibilidade de aprender sobre Shmirat Lashon, de guardar a nossa língua e termos conhecimento, sairmos da ignorância para não ser nenhuma dessas categorias aqui, também aumentou. Graças a Deus, Baruch Hashem. Mais um chazinho. Dia frio novamente na minha cidade. Vamos lá então, o testamento do Gaon. Agora vocês vão entender de onde veio a máxima. Vamos ler a máxima. O que mais precisa ser dito sobre este pecado, o mais grave de todos? No testamento ético para sua família, o Gaon de Vilna escreveu, grande sábio Gaon de Vilna, cabalista, precisamos ser julgados por cada palavra, até mesmo um comentário sem importância será levado em conta. O pecado da fala proibida é o pior de todos, como afirmaram nossos sábios. Esses são os pecados cujos frutos, ou seja, as punições secundárias, são extraídos da pessoa neste mundo, enquanto o principal, isto é, a punição primária, permanece aguardando por ela no mundo vindouro. E Lashonará equivale a todos eles. Se Lashonará equivale a todos eles, nós perdemos méritos, nós temos consequências, punições secundárias e primárias, tanto aqui quanto no mundo vindouro. No Talmud, estou dando um adendo, já continuo lendo. No Talmud, nós encontramos muitas discussões sobre se as recompensas vão ser obtidas no mundo vindouro ou neste mundo aqui, né? No mundo S.A., na ação aqui, neste momento da nossa vida, né? Uns dizem que a recompensa será obtida no mundo vindouro, uns dizem que é aqui. Uns dizem que é nos dois lugares. Assim como nossa recompensa por méritos, e não é um negócio com Deus, e sim uma recompensa como um pai que quer dar as coisas para o filho, mas quer que ele se comporte bem para merecer, assim é no plano físico, assim é no plano espiritual.
Então, quando tem esses sábios que pensam que tanto aqui quanto no mundo vindouro, isso não diz respeito somente a recompensa, entenderam? Existe a contraparte, então as punições também. Algumas dúvidas sobre o mundo vindouro é o paraíso completo e que nós vamos ser totalmente perdoados e nada lá, enfim, lá é a redenção total do indivíduo e só vamos maravilhosamente bons e não sei o que. No mundo vindouro também terão as consequências do que nós fizemos, do que nós vivemos, do que nós não falamos, do que nós guardamos a língua, de como nós fomos. Então, não é só a recompensa que é lá e aqui, as punições também é lá e é aqui. Como é que eu vou explicar aqui para não ficar perdido isso? Num entendimento físico, numa causa e consequência física e numa causa e consequência espiritual. Porque nós não estamos aqui nem pela primeira vez e não será a última. A não ser que algum de vocês aí tá saindo luzinha pela cabeça, pelas orelhas, pelo nariz, aí tá todo iluminado, está quase como Moshe Rabbeinu, aí talvez você não volte. Mas eu, uma pessoa comum, sim. Acredito que tem muito que voltar aqui para consertar umas coisinhas. O tikkun aqui é pesado. Bom, aí ele continua. O que mais precisa ser dito acerca deste pecado, o mais grave de todos? Máxima. Do versículo. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. Tá? Correto? Algumas pessoas interpretam aqui todo o trabalho do homem é para a sua boca. É como se ele fosse trabalhar, nós fôssemos trabalhar para ter o sustento e alimentar a boca. Esta é uma interpretação. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, para o seu lachonará, ou o seu shimirat lachon. O falar demais, ou falar de menos. Ou transmitir, ou comunicar, muitas interpretações aqui. Os sábios comentam, no mesmo Kohelet aí Rabá, tá? Que todas as mitzvot e o estudo da Torá de uma pessoa não são suficientes para negar o que ela fez pecaminosamente. Eles dizem também, qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Ele deve lutar para imitar um mudo, para evitar as palavras de maldade, aqui é Rulim, e apertar bem os seus lábios, como duas pedras de um moinho, que moem uma contra a outra. Agora nós vamos explicar, antes de terminar, vamos explicar a carta testamento para a família do Gaon de Vilna. Agora eu me senti grandona. Interpretar a carta do Gaon de Vilna, só eu mesma, mas nós vamos tentar. Quando ele diz aqui, que todas as mitzvot e o estudo da Torá de uma pessoa não são suficientes para negar o que ela fez pecaminosamente, vejam bem. A maior mitzvah de todas é justamente, uma das maiores, é justamente estudar a Torá. Mas de que adianta a mitzvah de estudar a Torá, de cumprir os preceitos físicos ali, os preceitos materiais, né? Você, por exemplo, um judeu, colocar o tefilim, o kippah, kashrut, não ter relações ilícitas, todas essas coisas. Nós, Bnei Noah, não ter as relações ilícitas, não comer uma parte de um animal, não fazer idolatria, ter um tribunal de justiça, todas essas coisas aí. De que nos adianta fazer as físicas, né? Se pecaminosamente, vou ler de novo aqui. Se uma pessoa, não são suficientes para negar o que ela fez pecaminosamente. Não nega o que foi feito como um pecado. Mesmo que você estude um monte. O que ele quis dizer com isso? A causa existindo, sempre haverá consequência. Gaon de Vilna sabe sobre a bolinha na parede que ricocheteia, que bate de volta em você, que bate nos outros, enfim, a flecha bumerangue. Então, nós atiramos a flecha, nós fazemos o pecado. Então, mesmo que nós estudemos
façamos a mitzvah de estudar a Torá, ela sozinha, nem nada mais, nega os nossos pecados, então nós vamos ter que consertar também. O bumerangue vai voltar, nós estudando ou não a Torá. A grande diferença aqui é que quando nós estudamos a Torá, nós estamos cercando tudo isso, nós estamos protegendo, nós estamos evitando de cometer novos pecados. Estamos mesmo. Então eles dizem qual é o ofício do homem de exercer nesse mundo. Que ele deve exercer neste mundo. Ele deve lutar para imitar um mudo. Então eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. O mudo aqui, aquele que não fala. É tão importante prestar atenção nisso aqui, porque nós sabemos que dentro da lei judaica, da Alahá, se compreende, quando nós falamos da Sefirot, eu não quero confundi-los porque aqui não é um estudo de Kabbalah, mas nós temos uma inteligência de Deus, Chokhmah, nós temos um conhecimento sobre esta inteligência de Deus, Binah, e nós temos Da'at que junta as duas, conecta as duas e nos dá discernimento sobre isso, né? Nos dá o entendimento sobre isso. Eu prefiro a palavra discernimento porque não adianta nem mesmo entender. Não adianta ser inteligente sobre Deus, não adianta ter conhecimento sobre Deus, não adianta ter entendido tudo isso e não discernir se isto era uma verdade ou uma mentira. Então nós precisamos ter discernimento. Na lei judaica, na Alahá, diz-se que o mudo não tem da'at, ele não tem esse entendimento, ele não tem esse discernimento. Mas o que eles querem dizer com isso? Que ele é um ignorante, eu tenho o QI baixo? Não, é uma forma metafórica, todos temos da'at, está escondida, mas temos. É uma maneira metafórica de dizer que quando nós chegamos no discernimento, no entendimento, é o momento de nós colocarmos para fora, é o momento de nós expressarmos, de nós manifestarmos esta inteligência e este conhecimento que nós adquirimos através do nosso discernimento, do nosso entendimento, da nossa fala, nós vamos expressar o que nós aprendemos, o que nós discernimos. O mudo, que não fala a linguagem de Libras, não tem essa condição. Ele não tem da'at, porque ele não comunica essa inteligência e nem esse conhecimento, ele não consegue fazer isso, né? Quando ele tem o conhecimento da linguagem de Libras, por exemplo, tem um que deixa eu ver se eu me lembro, Quando a pessoa tem um entendimento, um conhecimento ali da linguagem de Libras, ele passa a ter da'at. Isto é uma curiosidade, mas é para que nós entendamos aqui o que é imitar o mudo. Imitar o mudo é guardarmos a nossa língua, mas é ao mesmo tempo nós aprendermos a linguagem de Libras, metáfora, nós aprendermos a manifestar, porque nós agora discernimos o certo do errado, se aquela inteligência, aquele conhecimento eram reais e verdadeiros e certos, agora nós podemos manifestar, então nós fechamos, guardamos a nossa língua para aquilo que realmente é correto e no momento certo. Isso é imitar o mudo, fecha a boca. É que nem aquele negócio que eu gosto muito de falar, que é fecha a conta e passar régua e fecha a conta. Para evitar as palavras de maldade. E apertar bem os lábios como duas pedras de um moinho que moem uma contra a outra. Dei um pause para os barulhos exteriores do mundo lá fora. Bom, então apertar bem os lábios como duas pedras de um moinho que moem uma contra a outra, né? Sabemos como é. Nenhuma dessas palavras escapa de ser registrada no céu. Essa é a parte mais bonita da carta do Gaon de Vilna, do seu testamento. Os anjos celestiais são enviados constantemente a cada pessoa para registrar cada uma de suas palavras. Cada pessoa, cada uma de suas palavras, pois um pássaro do céu levará o som e uma criatura alada contará o assunto. Não deixes que a tua boca traga culpa à tua carne
e não digas ao emissário que foi um erro. Isso é Kohelet do rei Salomão. Shlomo, Melech Shlomo. Então vamos lembrar aqui uma coisa, sim, os anjos não estão só de olho, mas eles estão anotando tanto as boas palavras quanto as más palavras. Então, não palavras só, mas todo o resto, registrando isso. Então, o que nós temos ainda que aprender? Será que nós temos alguma coisa ainda que aprender sobre Lashon Hara? Só no livro nós temos mais uns 57 até chegar no 178. Depois disso, para o resto da vida, nós sempre estamos aprendendo sobre esse assunto. Então, nós temos muito que aprender, nós temos muito que pôr na prática, porque o que mais precisa ser dito sobre este pecado? O mais grave de todos, porque este é o mais grave de todos. Começa aqui. Se você for parar para pensar no mudo, por exemplo, os pecados de Lashon Hara, que um mudo que não se comunica com Libras, o pecado que ele comete é aquele no pensamento. Não seria justo só os que falam serem punidos pelo pensamento e aquele que não fala não ser punido se ele também pensa. Então os anjos não são visíveis. Os anjos registram as nossas palavras pensadas, inclusive. Pensadas também. Faladas, pensadas, a ação. Pensamento, fala e ação. E nós estamos aqui para aprender, treinar e corrigir. E vamos corrigir. E vamos conseguir, porque eu sei que nós já estamos conseguindo. Então este foi o dia 57, 27 de Reshvan e 27 de Iyar, do nosso treinamento de não fazermos Lashon Hara. Hoje nós vamos ler um salmo aqui. Só um pouquinho. Costumo deixar a The Bible aberta e eu esqueci. Sabe por que eu esqueci? Eu esqueci porque não somos perfeitos como Hashem, por isso estamos aqui, porque ele não esqueceria, ele é perfeito. Então eu esqueci e deixei lá guardado, vou procurar o salmo. Vamos lá todos, tenham um ótimo dia, se estão gostando, por favor comente se está funcionando para você não fazer Lashon Hara. Vamos começar hoje no Salmo 1, porque hoje é 1 de Tishrei, de 5.785. Shana Tová, o Metuká para todos nós. Vamos lá então ler o Salmo 1. Curta, comente, compartilhe com os amigos com quem você gostaria que fechasse a boca e que deixasse o seu entorno mais calmo, mais tranquilo. E que você pudesse, sim, se encontrar com todas as pessoas que você ama no mundo vindouro. Mas se elas continuarem fazendo Lashon Hara, você treinando, talvez vocês não se encontrem. Então vamos chamar as pessoas, vamos mostrar para elas como é bom quando nós cuidamos da nossa boa fala, quando nós somos gentis e quando nós só falamos quando for construtivo ou para defender realmente um fato, uma pessoa, quando diz respeito ao perverso. Então, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes. Mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembléia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Amém, amém, amém. Até mais.